Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merendinha, tá? Para nesse domingo a gente ficar mais feliz, tá? Fazendo aquela merenda de domingo, tá? E agora a gente vai continuar aqui, tá? O estudo onde a gente parou, do nosso tópico de hoje, do nosso tema de hoje. Qual foi o tema aí que eu falei aí? Eu falei muita coisa aí na primeira parte, tá, pessoal? Não lembro de tudo, tá? Se você me lembrar aí, me lembre, tá? Então, o tema foi o que é o relacionamento espiritual. Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é esse relacionamento espiritual? Ele diz que o relacionamento espiritual é uma conexão. Então, quando fala conexão, está falando o quê? De frequências, né, pessoal? Profunda, então, da alma, profunda quer dizer da alma, baseada em valores, né? Valores que vêm dessa alma, então, valores éticos e morais, na crença dessa alma, dessa pessoa, e na visão de mundo compartilhada. Então, qual é a visão de mundo que essa consciência, essa alma, está compartilhando? Que vai além do físico, né? Desse corpo físico, e visa o crescimento e a evolução de cada indivíduo. Então, o relacionamento é para isso, é para visar o crescimento e a evolução. Então, um ajudando o outro no crescimento, na evolução. Mas tem encontrado pessoas que estão querendo atrapalhar a sua evolução, né? Esse aí é inimigo, tá? Aí ele fala, esse tipo de relacionamento que não se restringe a uma religião específica. Então, o relacionamento entre o irmão espiritual, entre não se está relacionado a nenhuma religião específica. Então, sem religião nenhuma. Por isso que meu canal é sem vínculo, sem nenhum grupo religioso. Meu canal aqui, tá? Agora os outros canais aí, dos outros espiritualistas, das outras pessoas aí, eles estão atrelados aí a algum conceito religioso aí, tá? Aí ele fala, foca na exploração das grandes questões da vida. Então, a gente aqui estuda sobre isso, né? A gente exploramos questões sobre a vida, né? No respeito mútuo e na unidade. Então, já falei aqui sobre essas coisas, tá? Proporcionando um senso de propósito, então, para que a pessoa entre no propósito da alma dela e fortalecendo laços emocionais e confiança entre as pessoas. Então, vai fortalecer o nosso laço emocional quando você entrar no seu propósito, a gente começar a ter um relacionamento espiritual, né? Isso esse relacionamento é como a gente viu, né? Que ele fala que é, como é que se diz? O relacionamento pode ser entre amigos, entre familiares espirituais ou um relacionamento amoroso. Então, pode ser essas categorias da sociedade que a gente vive, né? A gente tem um relacionamento com a nossa família física, também a nossa família espiritual. A gente tem amigos também, né? Amigos que são em comum, né? A gente tá tendo relação. E a gente pode também, se você não é igual a mim, solteiro, você pode ter um relacionamento amoroso, mas que tenha essa visão espiritual aqui, tá, pessoal? De sempre fazer o crescimento e a evolução do seu espírito. Aí onde a gente parou? A gente parou aqui, segunda parte. Como um ser espiritual, temos o livre-arbítrio. Então, a gente é um ser espiritual. Você sabe, né, pessoal? Então, temos um livre-arbítrio e completo controle sobre nossa vida. No entanto, isso só é verdade se não temos o controle total sobre nossa mente. Quanto mais consciente estamos, mais livre-arbítrio temos.
Então, quanto mais consciente, mais livre-arbítrio temos, tá? Portanto, em cada situação, em um relacionamento, temos uma escolha sobre a forma como nós escolhemos responder. Temos a liberdade de responder positivamente ou negativamente. Então, o nosso livre-arbítrio é isso, pessoal. É você escolher, você vai vibrar positivamente ou negativamente. Essa é a única maneira que o nosso livre-arbítrio entra aí, tá? Você vai escolher. A única coisa que as pessoas escolhem é isso. Ou ela emana positividade para aquele relacionamento ou negatividade. Aí ele fala: responder positivamente não só nos ajuda a crescer espiritualmente, mas também oferece a outra pessoa a oportunidade de fazê-lo também. Então, quando a gente está positivamente, a gente está crescendo a gente, né? E dando oportunidade a outra pessoa crescer também, porque a gente está fazendo bem, a gente está emanando energias elevadas, frequência, que faz bem às pessoas. As pessoas sabem a frequência que faz bem a outra pessoa. Por que que não age assim? Tá? Aí ele fala, quando respondemos negativamente, aí que a parada entorta, né, pessoal? Perdemos a oportunidade de crescimento. Tanto a gente perde a oportunidade de crescer, quanto a outra pessoa. Então, não é bom, tá, pessoal? A gente escolher a negatividade, né? Frequências mais negativas, tá? A gente vai se tornar mais sábio se a gente escolhe frequência mais elevada. É fácil? Não é fácil, tá, pessoal? Pior se você tiver em um relacionamento aí que tá sufocando você. Isso é difícil para você, tá? Aí ele fala, não julgue, então, uma frequência para que você não entre, não julgue. Julgar implica que estamos nos sentindo superior ao outro. Isso implica que sabemos mais ou somos mais evoluídos do que o outro, né? Este é o funcionamento da mente egóica. Então, quando a pessoa está se julgando ao outro, tá, ela quer se parecer que é mais evoluída do que o outro. E é um funcionamento, então você está se funcionando com a mente egóica, não com a mente espiritual, tá? Toda vez que nós julgamos, queremos nos sentir mais poderoso que o outro. Eu sou mais poderoso, eu sou mais poderoso, você tem que me obedecer. Tá? Então, não pode, tá, pessoal? É uma vibração negativa. Aí ele fala, julgar também implica que estamos forçando nossa própria crença, conceito e desejo, expectativa sobre isso. Então, a gente está forçando para que a pessoa aceite a maneira da sua crença, né? Os seus conceitos, os seus desejos, sua expectativa. Então, você está forçando para o outro. E não é assim. Ele é uma consciência, ele tem livre-arbítrio. Tá? Por isso que aqui nada é forçado, tá, pessoal? Aqui é do sentir mesmo. Meus vídeos é do sentir. Se você sente, você fica aqui. Se não sente, tá tudo certo. Eu não vou empurrar. Senta aí, amarra ele na cadeira. Ele vai ter que assistir meu vídeo, é na tora. Não pode ser assim, pessoal, tá? Não pode ser. A gente não faz isso, tá? A gente que é espiritual, verdadeiramente, tá? A gente não faz isso. A gente respeita o livre-arbítrio da outra pessoa, tá? No momento que ela tomar consciência e começar, eu quero, irmão, nossa, eu quero isso aí. Aí sim a gente ajuda essa pessoa, tá? Até para ajudar a pessoa tem que pedir ajuda, tá? A gente não pode ir lá, eu vou ajudar você. Sem a pessoa consentir, não pode, tá? Aí ele fala, em outras palavras, não estamos honrando o seu livre-arbítrio. Então, não estamos honrando o livre-arbítrio da pessoa. Não estamos respeitando isso, a decisão da consciência. É por isso que eu falo aqui sempre as pessoas, tá? Eu estou falando aqui, pessoal, mas a decisão é sempre sua. Se você dizer, irmão, eu não quero não, tá tudo certo, tá?
não brigue, tá? A gente não vai brigar por isso, tá, pessoal? Agora espero que você não venha me atacar, tá? Se eu ouvir alguma coisa aí querer me atacar, então tem alguma coisa errada com você, tá, pessoal? Eu respeito, é uma decisão sua, tá? Beleza, irmão, tá tudo ok, beleza? Continue aí sua jornada. E a gente vai prosseguindo, tá? Aqui é assim, pessoal, aqui não é religião que vai forçar você, vai obrigar, vai lá na sua casa, ó, senta aí, vamos assistir. Não, aqui não é assim não, tá, pessoal? Aqui não é religião, por isso que eu já abri meu canal, para não estar atrelada a nenhuma dessas. Aí ele fala, não preocupe, então, não culpe, né, o outro, né? A culpa também implica em superioridade sobre o outro. Então, você querendo colocar sempre a culpa na outra pessoa, né? Foi culpa sua aí, ó, tá? Então, isso implica em superioridade, tá, pessoal? A culpa ao outro significa que não estamos assumindo a responsabilidade por nossa parte no relacionamento. Não pode fazer isso, tá? Se o relacionamento não deu certo, tem culpa das duas partes. Não existe só uma parte ter culpa, tá? Aí ele fala, o relacionamento é uma via de mão dupla. Então, você sabe o que é uma via de mão dupla? É uma pista que vai, uma pista que vem. Então, é o que eu falei. Se você está dando amor e você não tá e aquela não tá vindo de lá amor, então tá havendo alguma coisa errada aí, tá injustiça, porque é para trabalhar tanto indo quanto vindo, tá? Aí está na espiritualidade correta, que é assim que o universo trabalha. É dando é que se recebe. Agora você tá dando e não tá recebendo, tem alguma coisa errada. Com quem? Com quem está dando? Não. Com quem está recebendo. Não está entendendo o funcionamento. Então, tem alguma coisa errada. Está dormindo, tá, sabe, não está ainda na frequência da outra pessoa da espiritualidade. Porque você dá amor e não a pessoa não retribui amor para você, tem alguma coisa errada. Não está funcionando corretamente, tá? Então, é uma via de mão dupla. São preciosos dois para seguir. Então, precisa de dois, né? Você não pode bater palma com uma mão só. Então, por isso que a ajuda dos irmãos, tudo é a gente unindo a mão para trabalhar. Por isso que vocês, quando estão aqui me ajudando, vocês estão unindo força comigo, pessoal. Porque essa obra não é minha, eu não faço o trabalho sozinho. Tá? É preciso tomar consciência. Isso é o quê? Você tem que tomar consciência. Eu não posso forçar você. Eu não posso chegar a enganar como os pastores fazem. Eu não posso ficar forçando você, né? Ou então chorando aqui para atingir sua alma, seu coração, para você dar com tristeza. Eu não posso fazer isso. Você tem que tomar consciência disso, tá? É o que eu espero aí, tá? De muitas pessoas que estão agora aqui, tá? Tá crescendo o meu canal, de muitas pessoas tomem consciência, tá? Eu não vou fazer mutreta como os outros pastores. Olha, coloca aqui que Deus vai enviar agora uma bênção para você. Não, não vou fazer isso, tá, pessoal? Você não vai ver isso aqui no meu canal, tá? Você pode ver isso aí nos outros aí, tá? Prometer coisa aí. Venha participar aqui. Você compre aqui o ingresso, você vai participar da minha imersão espiritual. Você vai receber uma bênção. Você nunca vai ver isso aqui, tá? Nunca, tá? Espero que essas consciências tomem consciência. Eu estou esperando as consciências tomar consciência para a gente unir a mão para trabalhar junto pelo único propósito, único em fazer o bem às outras pessoas. Aí ele fala, isso significa que um relacionamento, ambos são igualmente responsáveis pelo resultado. Então, todos nós somos responsáveis de levar o bem. A gente que é espiritual. Não é só minha responsabilidade.
entende? Todo mundo aqui trabalha em conjunto, né? Tô falando do corpo espiritual, tá? E um relacionamento entre o homem e a mulher, a mesma coisa, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, no entanto, também devemos lembrar de não culpar nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não culpar a gente, tá? Não foi só a gente que teve culpa nesse cartório aí, tá? Não é culpar a gente. Por quê? Você pode entrar numa frequência muito baixa, tá, pessoal? Uma vez que cada relacionamento é uma oportunidade de crescimento espiritual. Tome cada situação como uma oportunidade para aprender e evoluir. Então, tome cada relacionamento que você está como uma oportunidade para eu vou crescer aqui, eu vou evoluir. É por isso que a gente estamos aqui, pessoal. Isso aqui é tipo um laboratório, é tipo a gente vai encontrar pessoas, se relacionar, ou você cresce ou derruba você. Ou cresce ou derruba, não tem para onde correr, não tem meio termo, tá? Não há necessidade de culpar si mesmo ou outro, então não há necessidade. Tudo foi para nosso aprendizado, tá? Algo que mais? Aceite, então, o relacionamento espiritual, você tem que aceitar, aprenda a aceitar a si mesmo e a outra pessoa. Então, a primeira pessoa que você tem que aceitar é você se amar. Então, a pessoa se aceitar, se amar como ela é, tá? A si mesmo e a outra pessoa justamente com todas as qualidades e defeitos. Então, é isso. A pessoa, eu vou me relacionar com a pessoa tem defeito, tá? Estamos aqui para evoluir, para ser um ser espiritual com plena consciência em nossa manifestação física, né? Nossa manifestação física. Então, estamos aqui para isso. Essa a nossa intenção de a gente estar aqui, pessoal. Para a gente evoluir, se tornar um ser espiritual melhor, pleno e consciente. Por isso que essa é a nossa manifestação física aqui. Cada um de nós está aqui para determinadas lições únicas. Através da aceitação, ajudamos um ao outro a crescer. Então, quando você aceita um ao outro, você vai crescendo, você vai entendendo, você vai tendo paciência. E isto demonstra o seu relacionamento com Deus. Lembra que eu falei lá na primeira parte? Esse relacionamento espiritual reflete o relacionamento que você está tendo com Deus. Se você está com a outra pessoa se relacionando, você tem amor, você tem cuidado, você tem todas essas coisas. Isso porque você está tendo um relacionamento profundo com Deus. Aí o que mais, pessoal? Comprometer e aprender sobre a arte de se relacionar. Existe uma arte, né? Que a gente precisa se relacionar. Bora, sai daí! Seu relacionamento vai se transformando à medida que cada um de vocês evolui. Então, o seu relacionamento, né, pessoal, vai se transformar à medida que cada um de vocês evolui. Então, a pessoa tem que estar evoluindo e você também, para que vá crescendo. Agora, um está evoluindo e o outro não, o que é que acontece? Vai dar problema. Como parceiro espiritual, o trabalho de vocês é amar, apoiar um ao outro através desse processo. Então, através do processo que a gente está passando nessa realidade, né? Deus, a gente é um espírito, uma alma que veio da mesma fonte. É por isso que eu estou dizendo, todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, vocês vieram da mesma fonte espiritual que eu vim. Então, vocês estão... Eu estou cativando vocês por essa pregação, né, espiritual, por essa mensagem de espiritual que Cristo, os apóstolos, trouxe. Por que está cativando você? Para a gente se reunir, unir e um apoiar o outro no que precisa, para ajudar a gente nesse processo aqui. Então, vocês estavam aí com dificuldade na vida. Então, eu comecei a fazer esse trabalho pela espiritualidade e vocês foram ajudados.
Não foram ajudados, pessoal? Vocês estão aqui porque foram ajudados. Vocês levantaram, vocês estavam caindo, né? Não tinha entendimento, não estava desperto, né? Você estava em grupo religioso, trazendo confusão para a cabeça. E aqui você começou a encontrar essa força, começou a encontrar. Então, é a ajuda que eu estou dando a vocês. Vocês são meus irmãos espiritual, tá? Então, eu estou sempre para apoiar você, sempre para ajudar naquilo que você precisa. Tá, pessoal? E espero que seja recíproco de vocês, tá? Não venha com a pedra na mão para meter na minha cabeça ou dar um murro na minha cara, tá, pessoal? Então, é através desse processo aqui que a gente está vivendo aqui na Terra que Deus vai unir aí, para a gente se unir e fazer o trabalho espiritual. Essa mudança para o crescimento espiritual e alinhar-se aos desejos, né, que vêm da nossa alma. Então, um completar o outro, tá, pessoal? É isso. Por isso que Deus, quando manda uma mulher espiritual de Deus para um homem, é para ajudar eles na camada, tanto física, mental, emocional, então deixar ela feliz, mais alegre, e espiritual, e fazer com que ela se aproxime cada vez mais do Criador. Tá? Se você está em um relacionamento íntimo e não está acontecendo isso, não vem de Deus, tá, pessoal? Aí ele fala, explorar essas questões com coragem e honestidade. Seu desejo não precisa ser o mesmo, mas eles precisam ser aceitos pelo outro. Então, porque um propósito de vida, né, desejo não é igual ao outro, mas o quê? A gente se completa. A gente veio para ser uma completude do outro, tá? Encontrar aspecto em comum de ambos os desejos também é muito importante para o crescimento da relação. Então, é muito importante a gente encontrar, porque se vocês estão vindo, né, como grupo espiritual aqui para o meu canal, pessoal, porque vocês têm algo em comum comigo. Vocês são meus irmãos espíritos, tem algo em comum, algo da minha maneira de explicar, cativou você, vocês estão aqui, vocês gostam da minha frequência, vocês gostam da coisa que eu falo, né? Da verdade aqui. A gente tem algo em comum. Então, que é esse de a gente só aceitar a verdade, de a gente só crer na verdade. Esse é o algo em comum. Então, a gente vai trabalhar para essa verdade, para fazer o bem às outras pessoas, tá? Aí ele fala, estamos todos destinados a ser uma pessoa melhor de nossa própria vida. Ninguém pode fazer isso por você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você, nem mesmo o seu parceiro espiritual. Então, você tem que fazer pela sua vida, tá, pessoal? E aí você vai encontrar o parceiro para lhe ajudar, não para derrubar você, tá? Então, você está fazendo crescer na sua vida espiritual, aí você arranja um parceiro aí para destruir a sua vida espiritual. Foi mandada por Satanás. Foi mandada por Satanás, tá? Aí ele fala, a maior coisa que você tem que fazer pelo seu parceiro espiritual é tornar-se o que sempre sonhou ser. Então, é você se tornar aquele sonho, aquele propósito da sua vida como você é. Então, se ele ama você, se ele vai apoiar você, ele vai estar do seu lado. E deixar que seu parceiro faça o mesmo. Então, deixar que a pessoa faça o mesmo, tá? Por isso que aqui é para você se conectar, achar o seu propósito de vida, achar o seu eixo aqui nessa realidade. E eu tô ajudando isso, né? Então, é um ajudando o outro, tá, pessoal? Para a gente evoluir nessa jornada aqui. Você veio para cá com essa missão, mas você não sabe. Você veio
às vezes, para estar apoiando aqui as coisas da espiritualidade, mas você não sabe. Tem muita gente agora que está despertando no meu canal para isso, entendendo, não, eu estou aqui, não estou, eu estou para fazer isso aqui. Entende? Você precisa tomar consciência, tá? É o que eu estou trazendo para você tomar. Agora, se você ainda não tomou, tá tudo certo, tá, pessoal? Eu estou esperando essas pessoas que eu sei que vai apoiar, eu sei que vai trabalhar junto, eu sei que vai estar na mesma visão, na mesma frequência, com amor, com alegria, com essas frequências maravilhosas. E a gente vai aproveitar da frequência do outro. A mesma coisa que você está aproveitando da minha frequência, eu vou aproveitar de vocês também, eu vou aprender com vocês, eu vou evoluir junto com vocês. Tá? Aí ele fala, a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse relacionamento espiritual, pessoal? Vamos ler, né? 2 Coríntios 6,14. Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum, justiça e a maldade? Tem algo em comum? Ou que comunhão pode ter luz com as trevas? Não pode, então. A gente não pode se unir, tá? A gente que é espiritual, pessoal, não pode se unir, né, com aquelas pessoas que é descrente. Aquelas pessoas que não querem praticar a justiça, querem praticar a maldade. A gente não pode. A gente não pode ter comunhão com aquelas pessoas que são trevas, só quer fazer coisas das trevas, coisas de frequências baixas. Se a gente é da luz, a gente tem que se unir com pessoas da luz para que esse relacionamento vá fazendo com que a gente cresça espiritualmente. Esse é o jugo desigual. Então, porque senão você vai estar debaixo de um jugo, principalmente um relacionamento. A mulher, quando se casa, né, espiritualmente com o homem, ela fica debaixo da autoridade. E se você tiver debaixo de autoridade uma pessoa que não pratica a justiça, pratica a maldade, é descrente, não é da luz, é das trevas. E aí? O que é que vai acontecer com você, pessoal? Entende? Aí o que mais? Efésios 2, 21 e 22. No qual todo edifício ajuntado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele você está sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então, estamos sendo edificados juntos. Então, junto do corpo de Cristo. Porque quando a gente está junto, um ajudando o outro, um amando o outro, estamos sendo edificados e a gente vai se tornar morada do Espírito. Então, a gente para se reunir, tá? Seja físico, espiritualmente, tem que se unir para o bem, para edificar um ao outro, porque aí o Espírito de Deus vai fazer morada na gente. É assim, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Tá? Eu quero correr, mas é pro alvo que é Cristo, tá? Aí o que mais? Provérbio 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, a gente tem que andar com os sábios. Mas que sábio? Sábio segundo esse conhecimento terreno? Não. Os sábios espirituais, aqueles que têm sabedoria espiritual. Por quê? Você vai ser cada vez mais sábio, você vai entender o jogo, as regras, o jogo, como você tem que se comportar. Então, você vai se tornar uma pessoa melhor. Tá? Por isso que vocês aqui, pessoal, tá? Estão se tornando pessoas melhores, tá? Se vocês eram bagaceira, tá? Tava aí, vocês estão se tornando pessoas melhores aqui, tá? E os conceitos que eu estou trazendo, isso está mexendo com vocês, estão fazendo vocês crescer espiritualmente. Ao que mais? Gênesis 2,18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e o responda. Então, responda fisicamente,
mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, Deus viu que o homem não era bom estar só. Por isso que não é bom, tá? Por isso que eu tô querendo achar a minha auxiliadora que me responda nessas áreas aí, tá? E que esteja na mesma visão, na mesma frequência que eu esteja, tá? Para eu ajudar tanto a ela e ela me ajudar e eu possa ajudar outras pessoas e ela contribuir também para ajudar ao próximo. Fazer ela crescer para ajudar tanto a mim quanto ao próximo, tá? Então, o homem, Deus viu que o homem não era bom. Então, Deus criou o quê? Esse casal aí que a gente conhece, né? O primeiro casal, que é Adão e Eva, não é isso? Mas algo aí aconteceu que a maionese desandou aí, né? E continua vindo a desandar aí vários casais aí. A maionese desandou aí. Quem é que fez desandar essa maionese aí? Colocou algo lá para envenenar. Quem foi? Você sabe, responda aí, tá? Aí que vai Mateus 5:44. Mas eu digo, ame seu inimigo e ore por ele, que vos persegue. Então, a gente tem até mandamento, tá, pessoal? De amar a pessoa que está nos perseguindo, o inimigo. Imagine, pessoal, o irmão, aquelas pessoas que estão próximas da gente. Então, para você cumprir esse daqui, amar o inimigo, você precisa estar numa frequência bastante de intimidade com seu Criador. Senão você não consegue. Ninguém consegue. Tá? Preciso estar numa intimidade para você entender o que é que você está fazendo. Porque senão você vai dizer que isso é sadomasoquista. Está mandando eu amar o inimigo que está querendo me ferrar. Isso é sadomasoquista. Não é, pessoal? Então você vai pensar isso, tá? Como muitos pensam isso. Que não é possível isso aqui, tá? Aí o que mais? 1 João 4:11. Amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, a mesma como Deus nos amou, né? Enviou o Filho dele, nós devemos amar ao próximo, pessoal. Esse é o mandamento, tá? Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto ao amor fraternal, não precisa escrever. Então, Paulo diz, eu não preciso escrever isso para você, né, irmão? Vocês sabem, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus. Então, as pessoas que é espiritual, ela está sendo ensinada por Deus para amar o próximo, né? Foi ensinada por Deus a se amarem, então, amar você e amar ao outro. O Espírito de Deus, se você é espiritual, tem o Espírito de Deus, ele vai ensinar isso a você, tá? Aí o que mais? Efésios 5:28. Da mesma forma, o marido deve amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, aquele que tem uma mulher, pessoal, ele precisa amar a mulher dele como o corpo da mulher fosse o próprio corpo dele. Porque quem ama a mulher está amando a si mesmo. Então, se você que é casado faz mal à sua mulher, pessoal, né? Ou a mulher faz mal ao seu marido, você está fazendo mal a você mesmo. Porque vocês, quando se uniram, se tornou um só corpo, uma só carne. Não é isso lá que fala lá em Gênesis? Deixará o homem, pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então, o corpo dela é o seu corpo. Então, veja o que você vai fazer com o corpo da sua mulher. O corpo do homem é o seu corpo. Veja o que você vai fazer com o corpo dele. Você está fazendo mal a você. Vai bater na mulher? Espanca a mulher? Você está fazendo mal a você. A mulher vai fazer mal ao homem também? Está fazendo mal
ao próprio corpo dela. É isso. Então, isso é consciência, tá? Que Paulo está trazendo aqui sobre a relação marido e mulher. Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere um ao outro superior a você mesmo. Então, a gente não pode fazer coisas com ambição egoísta, por vaidade, tá? Mas humildemente. Então, é o que eu faço aqui com vocês, meu relacionamento aqui com vocês. Não de uma forma egoísta, só olhando para mim, pensando em enganar vocês, não entrando aí, nem por vaidade estou fazendo isso, mas humildemente considerando que vocês é superior a mim. Tem muitas pessoas aqui que estão me sentindo, pessoal, é superior, tá? Superior a mim, a vós mesmo. Então, eu considero. Tem pessoas aqui que é estudada, tá, pessoal? Tá me assistindo pessoas com mais diploma do que eu aqui, físico, tá? Tem pessoas aqui melhores aqui, tá? Mas elas estão aqui aprendendo, porque eu estou numa frequência, uma evolução espiritual a mais. Mas ela vai chegar, tá? Se ela se dedicar, né? O que mais? Gálatas 5:26. Não seja presunçoso, provocando um ao outro e tendo inveja um do outro. Então, aquela presunção, né? Que sabe, eu sei, vai provocar inveja no outro irmão. A gente não pode ser assim. Nossa, pessoal, eu nem quero lembrar que eu passei em grupos, tá? Que tinha esse tipo de frequência, tá? Nem quero lembrar. Vamos prosseguir. Efésios 5:21. Sujeitáveis um ao outro por temor a Cristo. Então, a gente tem que se sujeitar um ao outro, tá? Na paciência, por amor, por temor a Cristo, né? Pelo que Cristo fez. Então, Cristo é o nosso modelo de espiritualidade. Então, quando a gente tem alguma coisa, como é que Cristo agiria nessa situação? Então, olho para Cristo e então vamos ver o que é que Cristo, como ele agiria. É isso que a gente tem que fazer. O que mais? 1 Tessalonicenses 4:18. Consolem um ao outro com essas palavras. Então, a gente tem que usar a palavra, né, de Deus, a palavra espiritual, para consolar um ao outro, tá, pessoal? É o que eu faço aqui nos meus vídeos. Muitos aqui foram consolados, foram edificados, foram levantados, tá? Estavam caídos aqui através dos meus vídeos. É o que eu posso fazer por vocês, tá, irmão? Mas se você permitir, tá? É uma decisão sua. Não é obrigado. É obrigado a assistir seu vídeo, irmão? Não. Não é obrigado, tá, pessoal? Aqui é se vocês têm desejo disso. O que? Efésios 4:32. Seja bondoso e compassivo um para com o outro, perdoando-os mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Então, é isso. A gente tem que ser bondoso, passivo um para com o outro, né? Não tratar o outro com rispidez, com ira. É tratando com a bondade passiva, perdoando mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Perdoa. Não perdoa, irmão. Tá tudo certo. Vamos continuar, tá? O que mais? Hebreus 12:14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem que fazer um esforço, né, pessoal? Porque não é fácil, tá? Viver em paz com todos, tá? Até com os nossos irmãos, a gente é difícil viver. Imagine com os outros aí. Fica mais difícil ainda, tá? Mas é isso. Por isso que a gente precisa da ajuda da fonte desse Deus. A gente tem que. O nosso relacionamento com Deus vai dizer como é que vai ser o relacionamento com a outra pessoa. Então, se você não tem um relacionamento bom com a outra pessoa aqui, isso significa que seu relacionamento com Deus não está bem, não está em um nível profundo. Se você tivesse em um nível profundo de relacionamento com Deus, você não agiria assim. É claro, né? O que mais? Salmo 1, versículo 1 e 2.
Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Então, você vai ser feliz quando você não entrar na frequência que as pessoas ímpias, as pessoas que não querem andar na frequência mais evoluída. Então, você tem que se afastar dessas pessoas, tá? Procurar pessoas que estejam na mesma frequência e um vai ajudando o outro. Você aí vai ser feliz. E meditando na palavra dia e noite. Ao que mais? Salmo 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, como é bom isso? Ah, os irmãos estão ali naquela frequência, na mesma alegria, na mesma pensamento ali dividindo ali, se relacionando. Nossa, é muito bom, tá, pessoal? Está experimentando frequência mais elevada. Ao que mais? Romanos 14, versículo 17 e 19. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, pois isso esforça em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, aqueles que é do reino, tá, pessoal? Que não é comida e nem bebida, é a justiça. Então, ele pratica justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse aí é servo de Cristo e é agradável a Deus e aprovado. Então, você vai ser aprovado pelos homens, e por Deus e pelos homens. Por isso, esforce a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, para edificar mutuamente um ao outro. Tá, pessoal? O que mais? 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, recomendo que faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, é o que a gente vai se reunir para fazer súplicas, orações, intercessões, né? Ação de graça por todos os homens. É para isso a nossa união, para a gente unir energia para todos os homens. Então, todos os homens, tá, pessoal? Seja até um político que você não gosta, seja uma pessoa, seja uma pessoa que você não gosta, tá, pessoal? Você tem que fazer isso. Senão você não vai se tornar um filho de Deus, tá? Ou uma filha de Deus, tá, pessoal? Não pode. A gente tem que orar, tem que abençoar cada um aí, mesmo que ainda não esteja na evolução, na consciência. Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, dois resistirão. E a corda de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, se a pessoa ela é 2, né, ou 3, não, o cordão de 3 dobras não vai partir. Então, a força espiritual está ali, tá, pessoal? Mas esses 2 cordões, essas 2 pessoas, esses 3, ele precisa estar na mesma frequência, com a mesma força, lutando pelo um objetivo. Porque se estiver guerreando entre si, tá fraco. É isso que aconteceu com as religiões aí. Tá um aí, ó, um degradando, então um está se tornando fraco para o inimigo agir aí. Então, o espírito do erro entrou aí e tá bagunçando aí tudo aí, tá? Bagunça geral, né? Alguém mais? Provérbio 31:10. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede ao de rubi. Então, aquela mulher valiosa, pessoal, virtuosa, né? É difícil de achar, porque é uma mulher preparada espiritualmente para ajudar aquele homem a crescer espiritualmente. Tá difícil de encontrar, tá? Principalmente hoje, tá, pessoal? E as mulheres estão aí bem facinho aí, tá bem difícil, tá? Mas é isso.
Deus vai preparar mulheres assim, tá? Espirituais, mulheres de virtuosas, de valores que ajudar esse companheiro a crescer espiritualmente. Para fazer a obra, para que seja um cordão de 3 dobras, para não se romper facilmente. Eclesiastes 4:10, porque se um cai, outro levanta o seu companheiro. Mas se ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então, eu tô só, tá, pessoal? Mas eu não tô só, porque eu tô com vocês, tô com Deus, tá? É, se eu cair, vocês podem me levantar. Vocês vão me levantar, pessoal? Ou vão me derrubar logo? Coloque aí, tá? Coloque aí nos comentários. Você vai me. Quando se eu cair aqui, porque eu sou ser humano, né? Se eu precisar de ajuda, eu precisar de coisa aqui para continuar o meu trabalho. Você vai me levantar ou vai me derrubar logo? Né? Então, por isso que não é bom estar só, tá? Se eu tivesse a companheira, esperar essa mulher virtuosa para me ajudar nessa frequência. Porque esse trabalho espiritual não é brincadeira, pessoal. O inimigo aí não, ele não brinca, tá? Aproveita qualquer vacilo para vá entrar rasgando para derrubar o camarada. Ele quer derrubar espiritualmente a pessoa, tá? Então, tem que ser pessoas preparadas. Aí o que mais? Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga no trabalho. Então, o trabalho fica mais forte, tá? Se 2 pessoas estão ajudando, estão trabalhando junto, na mesma frequência, o mesmo pensamento, tá? É bom ser dois, porque você viu que quando um cai, para levantar é difícil, então precisa ter ajuda. Tudo aqui precisa ter ajuda. Eu preciso da ajuda de você. Vocês precisaram da minha ajuda? Então, por quê? Você não pode ir só. É a prova. Então, um tem que estar ajudando o outro. E você precisa tomar consciência disso. Eu tomei consciência, pessoal. Eu não posso ser sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá? E a espiritualidade está aí chamando pessoas aqui para o meu canal para me ajudar. Daqui a pouco ele chama aí a minha companheira também para me ajudar no que eu preciso, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Porque eu preciso amar a emoção, tá? E espiritualmente. É isso. Não tem para onde correr. Ah, o que mais? Efésios 5, 25 e 26. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, pessoal, você vê que Paulo ele coloca o marido tem que amar a mulher como a igreja. Porque a mulher aqui é representação da igreja espiritual de Cristo. Então, Cristo, se a gente é a igreja de Cristo, a gente somos a noiva de Cristo. Então, Cristo está cuidando dessa mulher, que é a igreja que somos a gente, que já, a gente está no corpo espiritual. Então, o homem, né, físico, tem que cuidar da mulher como Cristo está cuidando da igreja. Né? Que através da água, da palavra de Deus, vai fazer a lavagem e purificar. É o que ele está fazendo. Através da para estar purificando a igreja. Tá? Que mais? 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer o amor um para com o outro e para com todos, como também nós para convosco. Então, é isso. Um amando o outro para que essa unidade vá sendo construída. Mas o que é que está acontecendo? Principalmente no meio religioso. Casamentos aí, grupo religioso, um guerreando com o outro aí. Tá? Então, por isso que não tem força. O inimigo prevalece aqui nessa realidade. Por isso que a maldade aumenta. O amor de muitos está esfriando, né? Então a maldade está aumentando.
Entende, pessoal? A gente tem que tomar consciência. O que mais? Segunda. Não, já falei essa. Colossenses 3,18. Vós, mulheres, está sujeitai ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irritei contra ela. Então, a mulher tem que amar, se sujeitar ao marido e amar o marido, né? E o marido tem que amar a vossas mulheres e não irrite ela, irriteis contra ela. Então, sempre fazer o bem à mulher, tá? Vocês que é casado aí, tá? Vocês que têm mulher, vocês que têm marido aí, tá? Essa é a doutrina da espiritualidade. O quê? 1 Coríntios 7:2. Mas por causa da prostituição, então, por que a gente tem que casar com, arranjar uma mulher? Eu, por exemplo, arranjar uma mulher ou a mulher se casar com uma mulher. Por quê? Mas é por causa da prostituição. Então, é por causa disso. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, é por causa para a gente não sair aí, tá? Porque a gente tem uma energia no corpo, né, pessoal? A gente não vamos ser hipócritas. A gente tem uma energia sexual no corpo. Mas a gente vai usar agora essa energia sexual assim, aos cambal aí, como as pessoas saem aí, se pegando uma a outra aí. Não, a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? A gente que é espiritual não pode. Então, o que é que a gente faz? A gente tem a nossa própria fonte, a nossa própria mulher, para a gente ter trabalhar essa nossa energia sexual do nosso corpo. Entende? É por causa disso, por causa da prostituição, para você não ser tentado entrar nessa frequência aí. Tá? O que mais? Efésios 5:22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai o vosso marido, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, ele vai salvar a igreja, aqueles que estão no corpo, né? É o que Paulo está falando. Então, a mulher tem que se sujeitar ao marido como se você se sujeita ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Ele está fazendo uma relação de Cristo, que é a cabeça da igreja. A igreja está sujeita a Cristo. A mulher, que simboliza a igreja, tem que estar sujeita ao marido. Você vê que é uma coisa séria, né, pessoal? Seríssima, tá? O que mais? Efésios 5:28. Assim deve o marido amar a própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a mulher, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Né? Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Então, como se estivesse amando o seu corpo, né? E a mulher reverencie o marido. Então, respeite e reverencie o marido. Como você faz reverência a Cristo. O que mais? Mateus 19, versículos 18 e 19. Não matarás, não cometerás adultério. Não pode, tá, pessoal? Não furtará, não dirá falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, é o mandamento, tá? Esse amará o teu próximo como a ti mesmo está incluído: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, isso está englobado no que Cristo trouxe: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele que ama a si mesmo, ele não vai fazer mal ao outro, tá, pessoal? 1 Pedro 4, versículo 8 até 11. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com o outro. Então, ardente, então, é aquele amor bem profundo, tá?
pode até tirar você do desequilíbrio um para com o outro, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, sede hospitaleiro um para com o outro, sem murmurações. Cada um administre o outro com o dom que você recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, como que você é um dispenseiro daquela graça de Cristo, para anunciar as coisas espirituais. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo o poder que Deus lhe dá. O poder que dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então, mas a glória é de Cristo. Então, vamos fazer tudo isso com amor, amando o próximo, mas a glória é de Cristo. Entende, pessoal? O que mais? João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ame um ao outro, assim como eu vos amei. Então, Cristo deu, ame uns aos outros como eu estou amando vocês. Tá? É o mandamento que ele deu. Quem é espiritual, tá? Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente um ao outro com amor fraternal, preferindo-os em honra um ao outro. Então, a gente honrando um ao outro, fazendo bem um ao outro. É esse o amor que a gente tem que ter para o outro, tá, pessoal? Eu espero, tá? Aqui os irmãos vão entrar nessa frequência, tá? Eu sei que ainda as pessoas estão ainda não entendem, tá? Veio de outros grupos religiosos, não entende as coisas direito, tá? Mas o próprio Espírito ele vai preparar pessoas nesse nível espiritual, tá? Já está preparando, tá, pessoal? O que mais? 1 João 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos um ao outro, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, ninguém jamais viu a Deus, pessoal. Então, você não pode amar a Deus. Eu tenho um relacionamento com o Criador. Não. Quando você demonstrar tá amando o outro, o próximo, por isso que eu disse, o seu relacionamento com o próximo vai determinar o nível de relacionamento que você tem por Deus. Porque senão você vai ser igual como o João falou, né? Como é que você pode amar a Deus se você não vê? O próximo que você vê, você não está amando. Como é que você pode amar a Deus? A gente vai se passar por mentiroso, tá, pessoal? Então, o nosso relacionamento espiritual para com o próximo, a gente amar, se você tem um cônjuge, você ama seu cônjuge, né? Cuida bem, você ama o seu próximo. Então, esse amor demonstra o nível que está a sua relação com o seu Criador. Você está no amor perfeito. Tá certo, pessoal? Agradecer, tá? 58 minutos, não passei muito não, tá? Tomar um suco de goiaba aqui, tá? Até esqueci de tomar o suco. Entrei rasgando aqui, tá? Mas graças a Deus acabamos a tempo. Agradecer a vocês, a Deus, tá? A espiritualidade. E obrigado por tudo, né? Espero que a gente entre nessa frequência de amar um ao outro, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!